dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Glória a Deus, mais uma terça-feira em sua companhia, principalmente na companhia de Deus. Convido você, cante comigo. Vamos lá? Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti. Mas sua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. Graças a Deus. É difícil agora viver sem saudades de ti. Cante você comigo aí da sua casa, vai lá. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olá, tudo bem com você? É uma grande alegria estarmos aqui em mais um programa Trupe do Verbo e é o programa Trupe chegando até você nesta noite de terça-feira, nesse dia abençoadíssimo. Estamos aqui com a trupe Loucura de Sermos Cristãos. E é exatamente isso. Somos Renovação Carismática, somos Igreja Católica, somos povo de Deus, loucos por Jesus, surtados pelas coisas do alto. E como diziam os primeiros cristãos, não podemos nos calar diante das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. E é isso mesmo. Por toda parte a bênção de Deus acontecendo, todos os lugares, a maravilha do Senhor, a glória dele se manifestando, tocando os corações, transformando vidas. E olha só, meu irmão, nós precisaríamos de muitos veículos de comunicação como esse para publicar tanta maravilha. Precisaríamos de muitas estações de rádio, de TV, de sites e graças a Deus a TVI compreendeu bem isso, cedendo esse espaço maravilhoso para que eu e você pudéssemos estar aqui toda semana nos enchendo da graça de Deus, aprendendo mais o conhecimento do Senhor, fortalecendo a nossa fé para buscarmos viver conforme a perfeição de Jesus. E olha só que interessante, essa semana saiu uma matéria na revista super interessante que diz dessa forma: fé faz bem. A ciência que está dizendo: quem crê em algo acima de si, vive mais, ganha melhor e é mais feliz. Saiba como vivenciar isso com ou sem uma religião. Será possível viver a fé sem uma religião? Nós sabemos que a fé é uma virtude teologal, ela também é um dom carismático do Espírito Santo. E ainda na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11,
ele vai dizer assim, que a fé é a certeza do que esperamos e a convicção dos fatos que ainda não vemos. Ou seja, a fé é acreditar naquilo que não se vê. E nós, tentando responder essa pergunta, a gente pensa nas experiências do nosso cotidiano. Todos os dias nós fazemos alguma experiência de fé, mesmo involuntariamente. Quando nós estamos no trânsito, que o sinal se abre, nós temos fé que não vai entrar nenhum carro, que vai surgir do nada na nossa frente e a gente segue em frente. E quando nós viajamos de ônibus, nós falamos no celular, nós lemos, nós até dormimos na fé de que o motorista está em perfeitas condições de saúde, que ele não vai ter um mal súbito, não é? No dia a dia nós consumimos aquela margarina porque o rótulo diz que ela é light, que ela não tem gordura trans, aquele shampoo para queda de cabelo, anti-caspa. Nós acreditamos talvez que aquilo funcione. Então nós fazemos pequenas experiências de acreditar no nosso dia a dia. Muitos acreditam na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, na sua conta bancária, na sua formação intelectual. Outros acreditam em horóscopos, em esoterismo, em filosofias de vida, em meditações orientais. Mas nós, nesse dia, queremos fazer menção do nome do Senhor, porque Ele fala na palavra, sem mim nada podeis fazer. Muitas vezes nós não encontramos sentido para as nossas vidas. Nós acreditamos em tantas coisas e a nossa vida ela não faz o menor sentido, ela não tem graça. É tudo frustrado, são trabalhos, são empenhos que nós temos e nós não encontramos o porquê de tudo isso. E hoje essa é a proposta, de nós mergulharmos em Deus, nós buscarmos a Ele, nós colocarmos a nossa confiança, a nossa crença somente no Senhor. E uma fé desinteressada, uma fé que não busca ver milagres, ver sinais, prodígios, coisas extraordinárias. A palavra conta no Evangelho de São João, no capítulo 20, que quando Jesus apareceu, Tomé acreditou porque colocou a sua mão nas feridas de Jesus. Ele tocou o seu dedo lá nos ferimentos do Senhor, então ele acreditou. E Jesus sabiamente vai dizer para ele, você acreditou, Tomé, porque você viu, mas bem-aventurados, felizes, aqueles que acreditarão sem ver. Então você que segue a sua fé, que acredita no Senhor, que coloca mesmo a sua vida nas mãos dele, que faz de Jesus um propósito de vida, sentido maior da sua existência. Glória a Deus por você. Você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada por acreditar nele, acreditar que o Senhor é o seu grande sentido. E dessa forma nós vamos para um brevíssimo intervalo, que nós temos muita coisa boa hoje aqui no Trupe do Verbo. Nós queremos aprofundar sobre esse assunto de viver a fé, de entregar os caminhos do Senhor. Eu estou aqui, esse apresentador maluco, esse ministério de música surtado pelo Senhor, também convidados fora da casinha porque entregaram a sua vida para Deus desde a sua juventude, e dessa forma nós queremos estar com você, enriquecendo a nossa fé e dizendo para o Senhor, habita no meu coração a cada dia. Nós vamos e voltaremos com música. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, Sim, Senhor. dá-me uma fé nova, Sempre nova, Deus. traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer?
imenso amor. Maria, Rainha da Paz, Maria, rogai por nós ao Pai. Maria, a mãe do meu Senhor. Maria, uma flor de imenso amor. Maria, Rainha da Paz, Maria, rogai por nós ao Pai. Estamos de volta com o programa Trupe do Verbo. Nós convidamos você a ajudar a gente a divulgar esse programa. Ele vai ao ar toda terça-feira a partir das 21 horas aqui pelo canal 99 da NET TVI. E você pode acessar também pelo site da TVI, é o www.tvitap.com.br. E também existe um canal no YouTube, todos os programas atuais, os programas antigos, você confere tudo que está acontecendo no Trupe do Verbo no YouTube. Basta que você digite Trupe do Verbo lá no YouTube e você vai ter acesso então a todos os programas, todos os convidados, todos os assuntos maravilhosos que rolaram por aqui. E hoje nós estamos falando sobre a fé, viver a fé, entregar os caminhos para Deus. Nessa perspectiva, quero dar um abraço nesses irmãos queridos do Ministério de Música que estão aqui, fazendo o Trupe acontecer mais um dia. Sejam bem-vindos. Júnior, fala para nós, vale a pena viver uma vida sem fé? Não tem como viver, né, João? Boa noite a todos vocês, boa noite a você aí de casa. Quero mandar um abraço especial para minha mãe, para minha família, para minha filhinha linda. E não tem como, João, não tem como viver. Missão impossível, Júnior? Missão impossível. A fé é que nos movimenta. A fé é um movimento. Incrível a gente pensar assim, mas a fé é um movimento. Ela é um impulso para que a gente acredite, para que a gente... Fé é maior do que acreditar, mas a gente tem essa crença, esse movimento dentro do coração com que faz com que a gente se impulsione a fazer até loucuras. Como diz o slogan do nosso programa, loucura de ser cristão. É verdade. A fé é um ato de loucura. É verdade. A nossa fé, ela é edificada tantas vezes num momento de oração, num grupo de oração, numa santa missa, num encontro, num retiro. São testemunhos fortes, às vezes, que nos levam a acreditar em Deus de uma forma plena. Existem muitos testemunhos, assim, arrebatadores. Eu já vi tanto testemunho impactante, Júnior, sabe, de pessoas, assim, que pouco prováveis de serem de Deus, né? Às vezes, uma vez eu vi um testemunho, o homem era criminoso, era chefe do tráfico, era um cara muito perigoso e ele entrou na igreja para arquitetar um assalto. De repente teve uma adoração ao Santíssimo e ele olhou aquele objeto dourado que ele nem sabia que era o ostensório e o que aquele objeto estava carregando e ele começou a arquitetar um assalto. Ele pensou, esse objeto de metal deve ser caro, deve ser precioso, então já vou entrar em contato aqui com o pessoal e a gente vai fazer um assalto aqui nessa igreja. E começaram a dizer então que aquilo era Deus que estava passeando no meio do povo e ele dobrou os joelhos e ele falou, Deus, se for realmente você, apareça aqui na minha frente. E ele contando num grupo de oração, Júnior, que quando ele levantou a cabeça, o ostensório estava ali, diante dele. O cara entrou armado naquela igreja, entrou com uma vida velha, com uma vida completamente arrebentada, desgraçada, e ali ele teve um encontro com a graça de Deus. São muitos testemunhos. Uma vez uma mulher testemunhando a sua vida de prostituição, a sua vida com envolvimento com magia negra, com tantas situações, e era assim forte, era impactante ouvir todos aqueles testemunhos. Assim fala a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. São testemunhos muito fortes. Mas também existem outros tipos de testemunho, de pessoas que sempre viveram para Deus, que já foram criadas, educadas num lar cristão. Isso é muito importante. Às vezes, Júnior, nós somos levados a valorizar muito mais um testemunho de alguém, né, que viveu longe dos caminhos do Senhor, que deu tanta cabeçada na vida, e nós não valorizamos tanto o testemunho de pessoas que são educadas na fé, que já tiveram a graça de ter um pai e uma mãe que os levasse para a igreja, que já passou desde pequena aquela herança de ser de Deus, e esses testemunhos não são valorizados. Esses testemunhos sim devem ser muito frisados, muito valorizados por nós, porque são pessoas que foram preservadas de tantas situações. Graças a Deus, hoje nós temos muitas crianças que são catequizadas, evangelizadas, já têm entendimento do que é Deus nas suas vidas. Isso é muito importante. E o nosso convidado de hoje vai partilhar justamente isso conosco. É uma alegria tê-lo aqui hoje. Ele é matemático, trabalha na Polícia Ambiental,
casado, pai de 3 filhos lindos, filho de intercessores. Vem pra cá, Jorge Jefferson Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao Trupe do Verbo. É uma alegria ter você aqui. Fique à vontade. Jorge Jefferson Ribeiro. Seja bem-vindo mais uma vez. Uma pessoa de Deus, um homem de Deus, que também está inserido em alguns trabalhos de evangelização. Quais os trabalhos que você faz hoje na igreja, envolvendo a evangelização, o anúncio da palavra? Boa noite. Boa noite, Ministério de Música. Boa noite, você que está em casa. É uma alegria tremenda poder estar aqui no Trupe do Verbo, principalmente do lado de amigos, de um irmão tão querido que faz parte da minha história. Eu estou inserido, sim, na Igreja Católica desde bebê, né? Desde sempre, né, Desde Jorge? sempre. Mas, atualmente, eu tenho trabalhado no grupo de oração São José para homens. É um grupo de oração, assim, maravilhoso, mas eu atuo no Ministério de Música, na parte de pregação, na parte de condução do grupo e também em muitos outros grupos, né? Nós temos também trabalhos com jovens, aí já não no grupo São José, até mesmo por causa de meus filhos, né? Então eu tenho contato com o pessoal da Catedral Jovem, Filhos do Céu lá com você. Então a gente tem esse trabalho, mas o ministério em si é servir. É servir. E os filhos também acompanham o grupo de oração, frequentam, a esposa, a família, como é que é? Bom, a família é o meu alicerce, né? E principalmente minha esposa, que é o que sustenta tudo, né? Mas eles acompanham sim, desde uma que quando jovem, quando namorava minha esposa, ela cantava já comigo, né? Então trabalhava comigo no ministério. Hoje todos eles participam comigo no grupo de oração São José, né? Que é um grupo que acolhe toda a família. É um grupo de homens, mas que acolhe toda a família. Aberto a todos. Né? Inclusive o meu filho mais velho, ele canta, faz parte também do Ministério de Música. Hoje estudando, Legal. ele não está podendo, dificilmente ele pode ir, mas também no outro trabalho missionário que a gente faz, inclusive as missas, estando disponível, ele também está com a gente lá. Legal. Trabalhando. Jorge, fala pra gente quando que foi que você começou a caminhar para Deus? Em que momento, em que idade você compreendeu que Deus era uma pessoa, Deus era mais que uma ideia, que Deus era vida? Quando foi? Em que momento que aconteceu isso? Veja assim, eu agradeço muito meus pais, né? Principalmente a minha mãe, que é minha intercessora, e que sempre me levou desde os 8 anos para a igreja, desde, né, bebê. Eu me recordo, sim, de fatos dos 8, 9 anos, de grupos de oração, que era do seu Mauro, dos primeiros grupos de oração da nossa cidade de Itapetininga, né? Mas assim, momentos fortes e que você realmente se aprofunda e percebe a riqueza que Deus tem para nós, aí foi ocorrendo já com uns 14, 15 anos. Foi quando eu entrei para o grupo Caminhando com Jesus, lá na 4L Camarão, né, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Foi quando nós nos mudamos para aquele bairro, minha mãe já inserida naquele grupo de oração, e eu também, né? O grupo de oração, ele tinha 6 meses ainda de vida, e ele acontecia nas casas. Foi depois, a partir daí que, logo que eu entrei, ele começou a acontecer na igreja. Certo. E aí vem vários e vários testemunhos do que Deus tem feito. E aquela fase da adolescência de rebeldia, de tentar experimentar outros caminhos, você passou por isso? Sim, com certeza. Né? A minha fase da adolescência, ela foi muito assim, teve um bom período daquele pé em 2 canoas, né? Então, mesmo vivendo com Cristo, né, eu também vivia inserido em outras coisas que não eram do agrado do Senhor. Mas, graças a Deus, Deus, como você disse no começo, Ele me privou de grandes coisas. Ele me privou de... Não tive contato com drogas, né? Glória a Deus. Não tive. Algo que hoje em dia até tive tão contato banalizado de hoje, pessoas né? usando até do meu lado, mas nunca despertou em mim esse interesse de conhecer. Ou até mesmo uma necessidade de buscar não refúgio, precisava, né? Não precisava.
alegria sempre esteve em mim. Eu sempre fui Sei. muito divertido, assim, muito animado com tudo, tanto na igreja quanto fora dela. Mas vivia um período, assim, em que eu saía, assim, ia pra Século, por exemplo, né? A noite lá começava na Século, né? A gente entrava lá 10 horas, saía meia-noite de lá, se não me engano, que acabava. Aí já ia pro clube recreativo, da meia-noite até as 2 da manhã, que era o que durava. Aí das 2 da manhã você ia pra Bulos, que era na Virgílio. Aí você ficava lá até 4 horas da manhã que fechava, aí você saía pra um barzinho. Já tinha o roteiro estabelecido, Senhor, quanto bobeira, quanta idiotice. Chegava morto em casa para ir embora, então eu pegava aquela avenida no Estima do Brasil, levava muito tempo. O pé já estava fazendo assim, ó. Quanta loucura a gente fazia em busca de uma alegria que não era real, que não servia para nada. E os seus pais, eles sempre te apoiaram, então, nessa vivência na igreja. Porque hoje a gente percebe que às vezes os pais, eles se assustam um pouco. Né? Principalmente quando os filhos caminham para Deus, começam, se encantam, têm uma experiência com Jesus, muitos pais não apoiam. Eu fico lembrando do meu pai, quando eu vim fazer a minha primeira experiência de oração, os primeiros encontros, que tudo isso tinha o seu custo, né? Chegava para ele às vezes com sacrifício, mas ele ajudava, ele investia. E com o passar do tempo eu fui entendendo que esse investimento que ele fez tinha que ter um retorno, tinha que fazer valer o investimento dele. Só que hoje a gente observa que muitos pais não investem, não ajudam. Às vezes acham até estranho de um filho caminhar com Deus. Como que você encara isso? Quando eu cantava com a minha esposa e a gente tinha muitos compromissos sempre com Deus. Então houve um período em que era assim, de domingo a domingo. De domingo a domingo. Sabe? Todas as noites tinha um compromisso com Cristo. Seja no grupo de oração, seja tocando na missa, toda noite tinha, eu era partilha, eu era intercessão, sempre trabalhando para o Senhor. E aí o que acontece? Muitas pessoas estranhavam, como você falou, tinha um tio que falava assim, nossa, vocês não podem ser fanáticos assim, vocês não podem, mas existem períodos em que a gente tem que mergulhar, né? É verdade. Um amigo me procurou recentemente e me disse assim, olha, eu tenho vindo no grupo, sabe? E tenho sentido a graça de Deus, mas eu queria assim que você orasse por mim e me dissesse o que eu preciso abrir mais o meu coração. Como que eu faço para me abrir? Porque eu preciso mergulhar mais. Assim, eu vivo aqui e depois lá fora já acabou, né? Dura pequenos períodos, né? Eu recebi uma dose da graça do Senhor, mas passa. Aí quando nós sentamos para conversar, eu disse para ele assim, olha, o Senhor me coloca assim, overdose. Nossa, que palavra pesada, né? Claro que não era que ele estava usando droga, mas uma overdose daquilo que é de Deus. No sentido da presença de Deus. Um excesso, um exagero mesmo. Nós cristãos temos que entender que existe um determinado momento em que nós vamos ter que viver uma radicalidade para a gente conseguir mergulhar, para que a gente abra realmente o coração, para que Deus alcance lá o mais fundo, porque Ele não invade, Ele não permite. É verdade. Agora, como você disse, dos pais, os meus pais sempre me apoiaram, né? Sempre foram, caminharam comigo, tive, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, a gente não tem problemas, né? Tive uma infância difícil, uma juventude, meu pai foi alcoólatra, é alcoólatra, mas hoje não, desde os meus 6 anos de idade, creio eu, não pode mais ingerir bebida alcoólica. Mas vivi períodos difíceis, sim, inclusive na juventude, né, do próprio relacionamento dos meus pais, que passaram por turbulências, mas graças a Deus, hoje mesmo, quinta passada do nosso grupo, nós vivemos um momento maravilhoso lá. Foi um grupo de oração sobre cura da família, o seminário que nós estamos vivendo. Estava lá abraçando meu pai, que também estava presente, estava meu pai, minha mãe, família toda reunida, né? A graça de Deus. Então, e aguardo com ansiedade, né, o meu irmão, que ele também vai participar conosco. Jorge, fala pra gente o seguinte, hoje a gente observa muitos jovens que fazem uma experiência com Deus, que vivenciam momentos fortes na presença dele, mas que dali a um tempo eles já falam o seguinte, não quero mais, vou deixar de caminhar porque
estou perdendo a melhor fase da minha vida, poderia estar fazendo tanta coisa, estar curtindo a vida de uma forma tão plena e ficar aqui na igreja não vai me levar a nada. Você que teve a sua juventude toda dentro da igreja, não simplesmente dentro da igreja por devoção, por tradição, mas que veio mesmo espontaneamente, encontrou em Jesus um sentido. Você se arrepende disso? De forma alguma. Se você tivesse outra juventude... Deus livre. Claro que se eu tivesse a oportunidade de retornar, que não existe, mas se tivesse, com certeza eu ia mergulhar mais ainda, né? Por quê? Porque hoje eu colho os frutos lá de trás. Amém. As orações que você faz hoje, muitas vezes existem frutos que vão ser colhidos daqui 5, Amém. 7 anos, né? Eu lembro de Guerreiros de Cristo, eu lembro de tudo que o Senhor colocava no meu coração, eu lembro de coisas que o Senhor falou para mim e que eu ficava nervoso porque eu não via acontecer. Eu vivi uma batalha contra a bebida alcoólica, já citei essa questão do meu pai, e também na comunidade em que vivi, e hoje a nossa igreja, foi decretado pelo nosso bispo diocesano que nas festas de igreja não pode vender bebida alcoólica. Isso, lá atrás, eu estava no sacrário implorando ao Senhor ajuda de como erradicar isso das nossas festas de igreja. Não no sentido negativo, né? Moralista, né? Moralista. Porque existem sim pessoas que bebem socialmente e tal, mas você bebe numa lanchonete, na sua casa. Não a igreja como sendo o local que traz libertação, oferecendo para você a bebida alcoólica. Então, isso é um assunto que vai longe. Sim, também, né? Mas pauta. Enfim, é muita graça de Deus nessa juventude que eu vivi, que Deus falava comigo. Eu diria assim, Deus falava assim, olha, você pode ir, mas eu teria que olhar para o Senhor e dizer, só tu tens palavras. É verdade. Aonde iremos nós? Aonde iremos nós? É impossível outro caminho que nos preencha tanto como a presença dele, né, Jorge? Mas é isso então. Então, quer dizer, vale a pena. O jovem hoje, ele não pode ter medo. Só que tem alguns momentos que a gente tem que abrir mão, temos que fazer opções, né? A estrada, há uma bifurcação e a gente precisa optar. Como que é isso para um jovem? É difícil, mas quando você mergulha em Jesus, ao mesmo tempo é muito fácil. Porque Jesus... Ele é diferente de nós. Olha, eu chego para você e digo, você não pode fazer isso. Jesus não fala assim. Jesus ama. Ele nos abraça. Quando menos você percebe, você está deixando de fazer coisas que você fazia continuamente e que não eram do agrado do Senhor. Então isso acontece com uma naturalidade espetacular. Sim, existem momentos em que você vai se ver numa situação em que você vai ter que tomar essa decisão, sim, né? Mas as coisas vão acontecendo com naturalidade. O Espírito Santo de Deus vai te fortalecendo, você quer mais, você quer mais. Quando você mergulha no Senhor, você vai percebendo que você quer ir mais longe, você quer ir mais fundo, porque você está vendo milagres acontecer. Nós seguimos um Deus sobrenatural. Rico em graças. Rico em graças e milagres, prodígios. É verdade. Mas muito mais que isso, que nos convida à conversão. Ele olha para você aí na sua casa e fala para você, vem e segue-me. Vem e segue-me. E se você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo agora, porque a fé que vocês estavam falando, não é sentimento. A fé é quando você toma aquela decisão. Eu quero, eu acredito, mas o Senhor é tão rico que Ele sabe que nós muitas vezes dependemos de certos sentimentos, que Ele nos permite tocá-lo, Ele nos permite acessá-lo, né? É um Deus de relacionamento, né, Jorge? É verdade. Jesus corre nas minhas veias, corre nas suas veias. Quando você busca Jesus Eucarístico, quando você comunga, o Senhor corre em suas veias. É um Deus que não se contenta apenas em ser adorado, em ser reconhecido, mas é um Deus de relacionamento. Nós falamos com Ele, Ele fala conosco, nós vamos a Ele, Ele vem até nós, né? Então há um diálogo, há um relacionamento, há um contato profundo com Deus. Não é, Jorge? Fala pra gente assim, como que é pro jovem, na escola, os colegas, os amigos, um jovem assumir que é uma pessoa de Deus, que não tem talvez os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos,
os mesmos hábitos e costumes de um jovem sem Deus? Eu vejo assim, hoje é mais fácil do que no nosso... Por incrível que pareça. Fiquei velho agora, né? No nosso tempo, Dino, né? Lá atrás. Por quê? Porque antes havia muito mais bullying que acontece hoje. Só mudou o nome só, né? Por que eu digo isso? Porque hoje, quando você fala de virgindade, por exemplo, tá cheio de pessoas que fizeram essa opção, né? E até um status, né? É, até um status para alguns, né? De levar um nome de cristão ou levar essa decisão de filosofia de vida. Filosofia de vida. Então, hoje é até mais fácil um pouco. Mas eu vejo assim, que é difícil na juventude você ser diferente. Eu vivi isso em vários momentos da minha vida, né? Até no trabalho, em todo lugar. Sempre tive algum apelido, né? Seja de Cabo Capelão no meu serviço, ou de Quevedo, né? Que eles tiravam sarro por causa do padre Quevedo. Mas enfim, sempre inventava alguma coisa, né? Mas nunca, sabe? Nunca atrapalhou. Porque você, quando você está mergulhado no Senhor, você não está nem aí com o que eu estou falando. É verdade. Entendeu? Não pode, o jovem hoje ele tem que ter essa consciência. Você que é jovem, olha para você. Olha para o que o Senhor tem feito na sua vida. Olha para o que o Senhor te oferece. E pensa com você. Olha para o espelho e diz assim, olha, não tem como dizer, ai, que dó de mim, né? Eu acho tão para baixo esses jovens que ficam assim, ai, falaram isso pra... Se levanta, esquece isso aí. É verdade, Jorge. O Padre Léo, ele costumava dizer que às vezes nós damos para as pessoas uma autoridade que elas não têm sobre nós. A pessoa fala, como você tá bem, como você tá bonita. Aí eu fico para cima, eu fico feliz, motivado. Vem alguém falar, não gostei de você, você não tá bem, não gostei daquilo que você fez. A gente já fica para baixo, deprimido, não é? Então nós acabamos atribuindo para as pessoas um poder que elas não têm sobre a nossa vida. E a juventude principalmente. A juventude precisa se libertar disso, não é? Ter assim personalidade. E nós vamos para um brevíssimo intervalo, que tem muita coisa para a gente ainda saber desse nosso convidado, sobre o grupo de oração São José, esse grupo que tem uma característica específica de evangelizar os homens, aberto a toda a família, mas que é um grupo com um carisma de evangelização aos homens. Nós vamos querer explorar um pouco esse tema também. Nós vamos e voltamos de música, fique com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Mas
espírito e verdade com meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Eu vivo só pra te adorar, espírito e verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar, espírito e verdade. Eternamente vou te amar. Tu és Senhor, digno de louvor. De volta com o programa Trupe do Verbo. E olha só que a palavra de Deus fala pra gente. Lembre-se do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos e você diga: não tenho satisfação neles. Tudo é sem sentido. Tudo é sem sentido. Nada faz sentido em minha vida. Olha só, a palavra de Deus nos chama a buscar o Senhor desde a nossa juventude. Hoje existe uma ideologia por aí de que nós podemos deixar para buscar o Senhor, buscar a Deus, depois que ficarmos velhos, que é preciso curtir a vida, aproveitar todos os prazeres, usufruir de todos os prazeres que a vida nos dá durante a juventude. Igreja é coisa para velho, coisa para gente antiga. Só que essa ideologia tem privado muitos jovens da própria vida. Muitos jovens não têm vivido para contar a história. Muitos jovens não têm vivido para entregar a sua idade avançada para Deus. Esse é o grande problema. Então, temos que ser de Deus hoje, vir para Ele hoje, fazer a nossa opção, entregar a nossa juventude, a fase mais bonita da nossa vida. A palavra fala que o jovem ele tem ali ânimo, coragem, vida, motivação. Então, tem que entregar isso para Deus, oferecer mesmo para que todos os anos da nossa vida sejam abençoados. E a gente está aqui hoje com o Jorge Jefferson Ribeiro, esse homem de Deus, que foi um jovem de Deus também, que entregou a sua vida para o Senhor lá com 14 anos de idade. Olha só que coisa mais linda, como é possível. E hoje, entre outros trabalhos de evangelização, ele faz parte do grupo de oração São José, grupo de oração para homens. É isso, Jorge? Isso. Como que funciona um grupo de oração para homens? Então, o grupo de oração São José, eu faço parte há pouco tempo, Estou com uns 2 anos de grupo de oração São José. Mas de grupo de oração já faz bastante tempo. Grupo de oração eu faço parte há 30 anos que eu participo de grupo de oração, E há 25 anos que eu trabalho em grupo de oração. Como você disse, na juventude, Que foi um jovem, Foi um jovem, você pisou, Continua sendo jovem um jovem. Há mais tempo, jovem Isso. há mais tempo. Mas que eu faço parte da renovação carismática, atuando fazem 25 anos. Então nós enfatizamos bastante aqui a questão de grupo de oração, porque o Trupe do Verbo é um programa que conta muito também com essa espiritualidade da renovação carismática, esses grupos de oração, que eles acabam fazendo um trabalho de comunicação, de evangelização muito forte. Aqui na Diocese são mais de 80 grupos de oração, e o grupo de oração, ele nada mais é do que o cumprimento daquela palavra de Deus, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. E é um local também de relacionamento com Deus. No grupo de oração, as pessoas louvam, agradecem, cantam, falam com Deus. Deus também fala com elas, por meio dos carismas, por meio da pregação da palavra, direcionando, corrigindo as suas vidas. Então, o grupo de oração é o lugar do encontro, é o lugar do relacionamento, meu querido, sabe? O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então, a gente fala bastante de grupo de oração, mas, na verdade, é uma vida com Deus. E quantos anos de grupo de oração São José? No grupo de oração São José, 2 anos. Eu fui forjado, no grupo Caminhando com Jesus. Foram 18 anos, um grupo bastante humilde, maravilhoso, que eu trago no meu coração. Nunca vai ser. Sem palavras para descrever, Depois desse período de 18 anos no grupo Caminhando com Jesus, fui para o grupo Nossa Senhora das Graças, onde na época a coordenadora era um fruto do grupo Caminhando com Jesus, que é a Bianca, E quero mandar um abraço para todo mundo do grupo Caminhando com Jesus, para também todos os servos, todos os participantes lá da comunidade da Nossa Senhora Aparecida. Um abraço também para a comunidade Nossa Senhora das Graças, para o grupo de oração lá, o Rodney, a Bianca, todos os servos. E
posteriormente, eu vim a trabalhar no grupo de oração São José. Quero mandar um abraço também para o Walter Antunes, que trabalhou, né, aposentado, trabalhou na Polícia Militar Ambiental também. E volta e meia ele passava lá. Ô Jorge, você tem que ir lá com a gente, vamos lá. Ribeiro, né, que me chamava lá por causa do nome do trabalho, né? Aí eu, Ribeiro, você tem que ir com a gente lá. Você tem que ir com a gente lá. Não sou eu que estou te chamando, é o Senhor. Eu falava, mas eu não tenho tempo, eu tenho que adequar, né? E aí o Senhor permitiu, né? Abriu esse espaço e eu pude participar desse grupo. Um grupo onde eu fui muito bem acolhido. O carisma do grupo de oração São José é acolhimento. É um grupo de oração que acolhe. Sabe? Aquele grupo de oração que te abraça. E ao mesmo tempo é um grupo de oração missionário. Ele tem esse perfil, esse carisma de buscar os homens. Quando ele foi fundado, que em outra oportunidade com certeza os nossos irmãos lá do Grupo São José vão estar aqui no Trupe do Verbo contando a história detalhada para vocês, da qual eu não faço parte, estou fazendo agora, né? Ele foi fundado com a intenção de que os homens pudessem estar lá. Era só homens mesmo, não ia mulheres, não ia família, ia só os homens. Esse foi o princípio, o começo, né? Onde Deus queria arrebanhar esses homens que muitas vezes tinham vergonha de levantar sua mão, de se entregar diante de outras pessoas. Então, como só tinha homens, aí o assunto podia ser mais direcionado, né? Enfim, hoje esse grupo acolhe famílias. Se você for no grupo de oração São José, que é toda quinta-feira, começa às 19h30 com o terço, na igreja do Rosário aqui de Itapetininga. Se você for lá na igreja, você vai ver que o grupo está lotado, o Rosário está lotado de família. E os servos são todos homens? No Ministério de Música, na pregação da palavra, na acolhida, na oração? Só homens. Que interessante. Então, para servir é só homem. É aberto uma exceção no mês de maio, onde muitas vezes são convidados casais ou até mulheres para estar pregando no mês de Maria, né? Então tem essa abertura assim. Ou seja, não é uma exigência, mas é um carisma. É um carisma, não é uma coisa assim. Uma regra. Nossa, onde está escrito? Uma regra estabelecida. Não é uma lei, né? Mas é um perfil desse grupo de oração. E como é bom, né? Pra gente que é do Ministério de Música até é legal isso, porque assim, você vai, muitas vezes você já passou por isso. Você pega e muitas vezes tons que é ótimo para mulheres e que muitas vezes eu ia cantar e ficava sem voz nenhuma. Dificulta a nossa vida. Então, né? você já pega um tom bom para tenores, para homens, né? E aí todo mundo investe, né? Então é um grupo assim diferenciado. O carisma é todo diferente. Muitas vezes as músicas são até meio assim, como que eu poderia dizer, assim, meio sertanejado mesmo. É um diferencial, sabe? Muito simples, um grupo muito simples, gente. Muito simples. Mas quando você entra lá, é a bênção de Deus, é o encontro com o Senhor. A graça de Deus acontece. Sabe, eu digo isso porque a gente que faz tempo que caminha, a gente vê assim, a gente fica pensando, mas por quê? Né? Como é o melhor jeito de fazer? A gente quer fazer o nosso melhor. Mas Deus faz, né? Muitas vezes aquele dia que você pensa assim, olha, hoje eu estou tão desanimado. Mas Deus vai e age. É que sou forte, na minha fraqueza que se manifesta a força de Deus. Geralmente os grupos de oração têm mulheres ali conduzindo, comandando, pregando, né? Hoje nós temos um fluxo de homens maior frequentando os louvores, os grupos de oração, mas ainda as mulheres são a maioria, né? Como que são os homens na oração? Se entregam, assumem, vestem a camisa? Glória a Deus, Então faz um chamado já para esse homem que está nos assistindo aí. Você, meu irmão, que está assistindo, você e sua família, todos estão convidados, mas você em especial, que está sentindo algo agora no seu coração, venha para o grupo de oração São José. Venha que lá você vai ser acolhido. E se você começar a participar lá, você vai ver que daqui a pouco você vai estar vestindo a nossa camisa, vai estar trabalhando conosco, porque é um grupo de oração missionário, né? Nosso Ministério de Música toca em várias missas. Amanhã mesmo nós vamos estar tocando na missa da Catedral, a gente toca em vários lugares. O grupo de oração São José é missionário. Nós estivemos em Angatuba, nós estivemos em Sarapuí. E desse grupo de oração de homens, quanta coisa tem acontecido, né? Porque o Senhor suscitou lá o
Rebanhão. Nós estamos agora para completando agora 13 anos de grupo de oração São 13 José. anos. 13 anos de grupo Glória de a oração Deus. São José. E, Deve ter muito testemunho nesses 13 anos, né, pelo Jorge? amor de Deus, tem muitos e muitos. Tremenda obra do Senhor. Admirável aos nossos olhos, né? Com certeza. E além desses testemunhos, tem o que brotou desse grupo de oração, muitas coisas que brotaram. Nós temos hoje, salvo engano, em Tatuí, terço de homens, em Sarapuí, não que seja do grupo de oração São José, mas que se espelharam. Muitos seguiram, né, essa linha. Inclusive surgiu também, através do grupo de oração São José, agora nós vamos estar vivendo também o 8º rebanhão para homens. Imagine 480 homens reunidos na casa de Retiro Betânia. Uau. Que foi o 7º ano passado, que eu tive a Glória a oportunidade Deus. de estar lá. 480 homens. Gente, você vê homens gritando, cantando, louvando ao Senhor. É a coisa mais E muito mais maravilhosa. que a força, que o êxtase do momento, são as histórias de vida, né? De maridos com casamentos restaurados, pais de família que passam a viver de uma forma diferente nas suas casas. Esse rebanhão, ele tem um perfil que, é claro, todos nós que estamos na igreja, todos os homens são convidados para esse rebanhão. O rebanhão é só homens, não vai mulher. Só que, ao mesmo tempo, o perfil, o convite, o que a gente convida mesmo convide aquele que não está indo na igreja. O perfil lá é que a maioria não está indo e passa a seguir isso aí. Hoje, o mundo apresenta que a instituição família está falida. E Deus levantou esse grupo de homens justamente por isso. Não é machista, é bíblico, que o homem é a cabeça da família, desta comunidade. Claro que a mulher é pescoço, do jeito que ela quer, né? Mas, enfim, mas o homem é esse sacerdote, esse rei. Momento de família, para mandar um beijo especial. Pode ser? Olha só. Para minha esposa, maravilhosa, linda, que faz parte da minha história, que mudou a minha história ainda, né? Tudo que construímos juntos. Amém. Mandar um abraço para os meus filhos. Amém. E as esposas estão lá fervorosas também no grupo de oração. Então elas vão, inclusive elas intercedem muito, né? Não tem um grupo específico de intercessão, mas todas elas intercedem por seus maridos. Fala pra gente, Jorge, que dia que o grupo acontece, qual o horário? Toda quinta-feira, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, né? Até agora, dia 28, nós vamos estar vivendo um aniversário especial. Opa! Né? Que nós vamos realizar agora, dia 28, quero aproveitar e convidar você. Não vai ser na Igreja do Rosário, excepcionalmente nós vamos estar realizando na Igreja Catedral, porque para a glória de Deus, para comemorar esses 13 anos de vida desse grupo de oração, que tem mudado a vida de tanta gente, né? Que Jesus tem usado para mudar a vida de tanta gente, nós vamos lotar aquela catedral. Né? Amém. Vai e ser até tem tremendo. um irmão que quis muito estar presente conosco, vai estar pregando nesse dia, que é o Dunga, da Canção Nova, né? Que todo mundo conhece. Ele vai estar lá pregando nesse dia, e vai ser dia 28 agora, de novembro, e vai ser lá na Igreja da Catedral. Às 19 horas, nós vamos estar iniciando com a missa em ação de graças. Terminando a missa, nós já continuamos com o grupo de oração. Aberto para todas as pessoas. Para todo mundo, para todas as famílias. Vai ser um momento muito forte nas nossas vidas. Já fala do rebanhão também, Jorge? Rebanhão Então, para homens. O rebanhão ele também vai acontecer agora, no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Então, tem tempo ainda para buscar. Já está esgotando as fichas, mas entre em contato com a gente. Vai lá no grupo de oração, caminhando com o grupo de oração São José. Inclusive, nós temos também o nosso Facebook do grupo de oração São José. Conta pra Deixa gente. lá o seu desejo, a sua vontade de participar do rebanhão, marca lá. A gente já providencia uma ficha. E detalhe, o rebanhão para homens, a taxa que é muito cara, né? É nada, é zero. É gratuito. O Senhor se oferece para você, para mudar a sua vida gratuitamente. É bênção. É domingo o dia inteirinho lá. Entendeu? Com alimentação com já? Com alimentação, café da manhã, o almoço, tudo incluso. Não tem custo nenhum. Né? Nós fizemos um jantar maravilhoso que ocorreu agora no
foi no Hotel Carina, né? Nós fizemos lá um jantar em prol desse rebanhão. Então já foi arrecadado o que precisava, graças a Deus. E nós vamos realizar esse 8º rebanhão para homens, gente. 8º rebanhão para homens. Se você procurar no YouTube, você vai ver lá algumas imagens, algumas fotos. Põe lá rebanhão para homens. Você vai encontrar de outros, né, que já ocorreram. Amém. Olha, você que está nos assistindo aí, você em especial, hoje estamos falando aqui do grupo de oração São José, direcionado à evangelização de todos, com um carisma especial para os homens. Há toda uma estrutura, há um investimento, há um trabalho sendo realizado por você, para você. Muitas vezes você que é pai de família ou não, mas que você nunca teve esse encontro, um contato com Deus, aproveita, esse é o momento, vá até esse rebanhão. Dá uma oportunidade para Deus mostrar para você quem Ele é. Dá uma oportunidade para que a sua vida se renove, seja outra, para que você tenha sentido de verdade para ver. Olha, tem muita gente por aí que está perdendo oportunidades riquíssimas e essa oportunidade é única, é maravilhosa. Eu conheço pessoas que fizeram esse encontro que já não são mais as mesmas, que as famílias agradecem, se tornaram esposos, pais, amigos, profissionais melhores, porque não tem como, onde Deus passa, existe a mudança, Ele faz novas todas as coisas. É interessante assim que quando Jesus passa no meio de nós, milagres e maravilhas acontecem. As pessoas pensam assim, a partir do momento que eu fui lá, então mudou tudo. Não é assim, mas existem coisas que são plantadas e aí elas vão dar grandes frutos, sim. Amém. E o nosso grupo, ele também tem, como eu estava falando, do Facebook, né? Tem essa página no Facebook e que você pode estar acessando lá alguns vídeos. De todo o grupo de oração nosso, ele é filmado, esse diferencial, né? Filma-se o grupo de oração, depois a gente manda para o YouTube e depois também é colocado, postado lá na página. Ou seja, o grupo não se resume ali na reunião, não, existem na igreja. Testemunhos de pessoas que fizeram parte desse grupo, mas tiveram que ir para outro estado e assistem pelo Facebook. Amém. Jorge, quero convidar você a rezar pelos jovens, pelos homens que estão nos acompanhando, para todos, em especial pelos jovens que precisam fazer essa decisão por Deus, precisam entregar sua juventude ao Senhor, pelos homens também que estão nos acompanhando, para que não tenham medo, não se sintam desconfortáveis em se entregar nas mãos de Deus. Vamos rezar? Senhor, Tu és tão rico e maravilhoso e muito mais simples do que imaginamos. O Senhor está no meio de nós e o Senhor está atingindo todos nós, inclusive você que está assistindo agora, ou você que está acessando aí pela internet, ou você que passou por esse momento e resolveu assistir esse programa. Oh Deus, é verdade, Senhor. O Senhor está no meio de nós. Aleluia. O Senhor está aí do teu lado, está aqui do nosso lado. O Senhor está conosco. Nós somos filhos de um Deus maravilhoso, que não desiste de nós, um Deus que é diferente. Ele não escolhe pessoas preparadas. Ele escolhe você agora. Ele escolhe você para te dizer que te ama e que Ele quer realizar através de você. Não só em você, mas através de você. Procure mais o Senhor. Busque o Senhor, porque Ele é fácil de ser achado. O Senhor se inclina para nós. Ele nos levanta. Ele nos busca. Ele nos atinge. O Senhor está conosco. Se você quiser, coloca a mão no teu coração e diz comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Estar contigo. Estar contigo. Quero mergulhar, Senhor. Quero mergulhar, Senhor. No teu amor. No teu amor. Eu abro, Senhor. Eu abro, Senhor. A porta. A porta. Do meu coração. Do meu coração. Entra, Senhor. Entra, Senhor. Faz morada. Faz morada. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Glórias e louvores a Deus. Glória a Deus. Amém. É sempre tão bom orar, né? Não sei como que as pessoas conseguem sobreviver no mundo de hoje sem oração, sem Deus, não é? É uma tentativa frustrada já. Como é que fala? Derrota declarada já, né? A oração é a nossa força. Eu vejo assim, não havia como não falar também de tudo que aconteceu lá em 96. Foi quando eu conheci este irmão. E o que Deus realizou, né? É verdade. Nas nossas vidas. De lá pra cá. Mudou completamente, né? Meu compadre, né? É isso aí. Então, se tornou meu irmão. Totalmente, né? De sangue divino. É mesmo. Porque a graça do Senhor tem nos acompanhado. E muitos irmãos nós temos encontrado e se torna a nossa família. Mas o mais interessante a questão é que Deus não desiste de nós. Ele nos busca. E é interessante também, Jorge, você comentando, que muita gente fala assim, quando vê o jovem entrando para a igreja, né, ali animado no serviço do Senhor, em tantos movimentos que tem hoje, às vezes doando a sua vida, colocando ali, né, se colocando à disposição na música, na dança, no teatro, na liturgia. Muita gente fala, é fogo de palha, isso passa, né? Olha aqui, estamos aqui, se passaram 20 anos e a gente continua, graças a Deus, inserido em tantas obras de evangelização, tantos movimentos, tantos eventos, com a mesma motivação, não é? Às vezes a moçada para e fica assim, espantada, né? Que a gente está ali motivado, comentando e os nossos olhos brilham. Não tem como, né? Faz 20 anos a gente não sabe mais fazer outra coisa que não servir o Senhor e com alegria. Nós fomos forjados em tempos difíceis, em tempos que falar em expor Jesus no Santíssimo era uma raridade tremenda. Então aquilo foi de uma forma tão assim... Desejada, preparada, né? Aqueles momentos eram maravilhosos, né? Tem a cura da minha esposa, que foi através desse momento, de um momento desses. Não tinha nem ostensório. O Padre Mário saiu do sacrário com a âmbula e chegou para ela e falou assim, ó, peça a cura. Ele nem sabia. E a minha esposa tocou ali. Ela que tinha sido retirada do hospital naquele dia, porque era aniversário do nosso grupo de oração Caminhando com Jesus. E eu assinei o termo lá no hospital. Tirei ela à força lá do hospital. Ela falava assim, olha, se eu precisar voltar, você vai ver, né? Eu falei, não, você vai ser curada nesta noite. Amém. E a gente acreditava que se viesse um caminhão na nossa frente, a gente cortava, era Exterminador Futuro, a gente cortava o caminhão no meio. Não tinha perigo, né? Era bem aquilo, se o mar não se abrir, a gente anda por cima das águas. Não tinha como essa força. Mas você, jovem, aproveite a sua juventude assim. Toda essa coragem que você tem de colocar uma argola no ouvido, romper com os padrões, sabe, essas coragens, ser autêntico, né? Essas ter coragens personalidade muitas vezes não própria. têm sido benefício para você. Use essa, canalize a graça do Senhor e você vai ver o que Deus tem preparado para você. E nós vamos ficando por aqui, infelizmente. A gente gostaria de ouvir tanta coisa, né? Porque um homem de Deus, gente, olha, não é brincadeira. Não é brincadeira aquilo que Deus tem feito na vida de tanta gente. São coisas que edificariam a nossa fé de uma forma sobrenatural. Mas nós temos horário, nós estamos chegando ao final. A próxima semana nós estaremos aqui com mais um convidado, com mais um tema, sempre para enriquecer demais o nosso conhecimento. Quero mandar um abraço carinhoso para você que esteve aí nos acompanhando, que intercedeu, que rezou pela gente. Sabe, você não é apenas um telespectador, você é um irmão, você é um querido, um amado, uma amada de Deus que está aí e se faz um conosco aí nas noites de terça-feira, também pelos horários alternativos da TVI, nos acompanhando, rezando conosco, fazendo esse programa acontecer. Até a próxima semana, fiquem com Deus, Deus abençoe, um forte abraço. Você homem, você jovem, procure o Grupo de Oração São José, todas as quintas-feiras, a partir das 7h30, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui no centro de Itapetininga. Se permita uma experiência com Deus, Ele está doidinho para fazer algo novo na sua vida. Eu quero ser canal do teu amor. Eu quero ser tua imagem e semelhança. Quero
minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer?